Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado no MandaCast, que alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nesta manhã, que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. E já ao meu lado está ele, pastor Tiago Lugri, bom dia! Bom dia, pastor Vanderlei, bom dia, povo de Deus, que bom, pastor, estar aqui com o senhor, fazer parte desse programa aqui que tem sido bênção demais e é interessante, né? O senhor deve ter... A gente anda por aí e as pessoas falam do programa, né? Que tem aprendido muito e esse feedback é muito importante. Glória a Deus por isso, esse é o propósito. Esse é sempre aquilo que está no coração, levar uma mensagem que vem do trono através de cada convidado ou a cada convidados que aqui passam, né? A cada manhã levando uma instrução da palavra de Deus e fazer com que venhamos crescer cada vez mais. Eu aprendo muito contigo, sabia? Eu também, pastor. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, sim. Eu também aprendo mais aqui com vocês, né? O pastor Vanderlei, um amigo que a gente tem criado essa amizade tão boa, né, pastor? Glória a Deus por isso, né? Testificação de espírito, isso é muito bom demais, né? É verdade. Glória a Deus. Bom dia, Léo! Tudo bem? Que bom tê-lo aí na técnica. Você está bem acompanhado hoje? Bem acompanhado. A dona Ângela Voltier está aí do seu lado. Bom dia, Ângela. É bom tê-la de novo com a gente aqui no MandaCast. Bom dia, pastor Vander. Bom dia, o pastor Tiago Lugli. Bom dia aos internautas que estão acompanhando o MandaCast. Ah, que bom. Hoje eu estou cheio de expectativas porque vamos conversar sobre a vida de Moisés. O que representa a vida de Moisés no Antigo Testamento no seu ponto de vista? Pastor, Moisés é o grande líder, né? Moisés, ele é aquele que é o intercessor, é o mediador, né? Aquele que a lei é dado a ele, o que vem trazer grande implicação tanto para o Novo quanto para o Antigo Testamento. Moisés, ele é o profeta maior, né? Nós temos os profetas menores, profetas maiores, mas o Moisés está lá no profeta maior, né? Então Moisés, ele é uma referência para todos nós. Também ele pode ser apresentado como uma tipificação de Cristo, porque o nascimento dele é muito parecido com o de Cristo, né? Tem que fugir, tem que ir para o Egito. Então Moisés é esse homem de Deus, um improvável, né? É verdade. Um improvável. Deus usa homens improváveis, né, pastor? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então Moisés improvável que eu estaria aqui. Tem toda essa missão de levar o povo para a terra prometida, é aquele que é o intercessor, o mediador, porque Deus entre o povo tinha Moisés, né? A lei é dada a ele, que ia ser o legislador. Então, essa questão, tudo passa pela vida desse grande homem de Deus chamado Moisés. É conhecido no Antigo Testamento como o grande libertador. Assim como Cristo é o nosso verdadeiro libertador. Né? É o sacerdote, né? Verdade. Então Moisés tem essa função extraordinária. Interessante, né? As experiências que ele desfrutou e viveu nessa intimidade dele com Deus, né? Quando ele está no Monte Sinai, os primeiros 40 dias, a nuvem da presença desce, Deus está ali, Sim. Deus escreve as leis nas tábuas, depois ele vai ter um processo de voltar lá de novo. As experiências na vida dele foram marcantes, pautada pela presença de Deus e pela direção de Deus. Fora os fenômenos sobrenaturais que esse homem ele foi usado, né? Exatamente, né? E Moisés é esse profeta maior, né, pastor? Eu fico pensando nos egípcios, né? Vendo aquele que talvez poderia ser que poderia subir ao trono dentro do governo dos faraós, dos egípcios, né? E de repente entrar lá agora voltando dizendo, eu tenho uma mensagem do único e verdadeiro Deus. Ele tem uma mensagem para vocês. E eu acho que essa mensagem também foi muito incoerente na cabeça de Faraó. Porque imagina alguém entrar e dizer assim, o Senhor dos Exércitos diz o seguinte, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, deixa meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. O propósito de Deus era ser celebrado por eles, né? Então isso talvez não soou muito de uma forma agradável aos ouvidos de Faraó. Sim. Né? E, Ângela, nos ajude, por favor, dona Ângela. Hoje é a temática do bate-papo que farei com o meu amigo, ilustre e professor, Tiago Lugri, sobre qual é o tema de hoje. Hoje vocês irão conversar, debater e esclarecer
as 5 desculpas que nós damos no dia a dia. Crente é complicado, pastor Tiago? Obrigado, Ângela. O povo é complicado. É o ser humano. Porque nós temos um chamado de Deus e vivemos dando desculpas, às vezes, para não corresponder àquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Por que o ser humano é tão turrão? Estamos falando de crente, né? Então por que o crente é meio turrão? É o que Deus vai falar para Moisés, né? Esse povo é teimoso demais, né? Pastor, faz parte da questão a gente humana, né? A gente querer correr atrás mais das nossas coisas do que do reino de Deus, se preocupar muito mais com o dia de hoje do que com a promessa, né, futura de Deus na nossa vida. A própria cultura nossa dos dias de hoje, do imediatismo, o capitalismo, a questão tudo é para ontem. Então a gente tem essa dificuldade de ouvir a voz de Deus, e também aquela questão, né, que Deus não trabalha no nosso tempo, né? Então esse processo que nós temos ouvido aqui na Agenda Apacentai, que tem trabalhado já faz alguns meses sobre essa obra da santidade, a santificação que o pastor Joel tem colocado, né? Que a gente consegue enxergar um processo de Deus de amadurecimento, de encorajamento, né? Do trabalhar de Deus na nossa vida, do deserto na nossa vida. E se tem uma coisa que crente não gosta de passar é pelo deserto, né? E o deserto pode, de alguma maneira, massacrar a nossa autoestima. Sim. Perceba que quando Estevão prega a respeito, faz aquela exposição maravilhosa, bíblica, do Antigo Testamento, ali mostrando para eles a importância de Cristo, ele vai falar sobre Moisés, e quando ele fala de Moisés, ele fala que Moisés, dentro do texto, subentende que Moisés sabia que seria um grande líder. Sim. E aos 40 anos ele tenta, e isso não é eficaz. Ele tem que fugir, Sim. passa 40 anos no deserto, e o deserto parece que tirou esse brilho de líder, essa autoconfiança de líder da vida de Moisés. Você acredita que o deserto, se nós não tivermos próximo daquilo que Deus quer fazer e permitir que o Espírito Santo trate conosco no deserto também, a nossa autoestima pode ser destruída? Com certeza, pastor. Com certeza, porque o próprio deserto já na minha cabeça, quando vem a palavra deserto, já vem lugar de morte, né? O deserto é lugar que nada sobrevive no deserto, né? Só quem está muito bem adaptado àquele deserto, né? No sentido de morar, de sobreviver ali, mas as coisas que vivem no deserto é mínimo, né? Então, o deserto ele pode, porque o deserto acaba com a nossa ilusão, com a nossa autoestima, porque é ali que Deus escolhe trabalhar na gente, porque ali a gente está totalmente dependente de Deus, né? E se no deserto a gente tentar lutar ou sobreviver com as nossas forças, a gente vai, como acreditar, dar murro em ponta de faca, né? Porque a gente vai se bater e vai morrer no deserto, né? Então, o deserto tem todo esse processo, né? De Deus trabalhar, o deserto dói, o deserto é exaustivo, o deserto parece que não tem fim. Então, Deus escolheu trabalhar com o seu povo no deserto. A gente olhar para a história bíblica, os grandes homens de Deus foram treinados aonde? No deserto. E daí ele pega o filho dele e manda para onde? Para o deserto, né? Conduz para o deserto. Então eu creio que o deserto o pastor Joel já faz algum tempo, ele pregou sobre isso. O deserto é a escola. A gente é matriculado nessa escola do Espírito Santo. Então, ou a gente sai de lá aprovado, ou reprovado. E Moisés, ele é trabalhado no deserto, né? Quando ele está com 80 anos, talvez ele imaginasse que a vida dele seria aquela. Acabou daquele jeito. De cuidar da ovelha, né? E nós não podemos estabelecer limites para Deus, né? Não. Por isso é a questão improvável, né? Muitas vezes Deus chama os improváveis, né? Porque Moisés estava lá no Egito já, com 40 anos, né? Tinha toda a ciência do Egito, foi treinado
com os melhores professores, a alimentação era da melhor possível, a roupa era da melhor possível, porque não foi ali naquele momento, né? Não, mas teve um processo na vida dele. Ele tentou fazer com as suas próprias forças e deu ruim, né? Matou lá o soldado, teve que fugir, a consciência pesou, teve que sair fugido e teve que trabalhar para o seu sogro e Deus chama ele, né? Então Moisés é esse improvável aí, e eu olho para a missão de Deus e eu vejo essa questão improvável. O que me chama a atenção na vida de Moisés, não só na vida de Moisés, mas também de Abraão, porque é o seguinte, eles estão numa região onde de muitos deuses, né? Abraão sai da cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade totalmente politeísta. Moisés também no Egito, com muitos deuses no Egito. As 10 pragas provam isso, né? Mostrando que cada praga ali era um deus no Egito. Só que esses homens, pastor, não tem nada escrito referente à palavra de Deus. Não tem nada escrito. Apenas a voz de Deus. Apenas um encontro com Deus. E hoje, assim, olhando para a nossa realidade, nós temos tudo escrito, as promessas de Deus aqui. Tá tudo aqui as promessas de Deus. Naquela época não tinha, né? O exemplo, quando Deus fala assim, Abraão, sai do meio da sua terra e vai para um lugar onde eu vou mostrar. Abraão obedece, ele não sabe para onde, não sabe qual é a cidade. A Moisés é a mesma coisa, né? O chamado de Deus para a vida dele. Então, a gente olha para tudo isso e hoje a gente tem tudo. A gente tem o Espírito Santo, né? A gente tem a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, as promessas de Deus para a minha vida, se eu obedecer ele. E mesmo assim a gente tem essa relutância de dar desculpas, né? Chamado de Deus. O ministério da Nova Aliança é mais glorioso do que da Velha Aliança, né? Sim. Então, caramba. E a expectativa de Cristo para a gente é fazer as mesmas obras ou maiores. Jesus, segundo... Você já parou para pensar que não é inferior, é mesma ou maior? São as expectativas, né? Então, a gente olha para tudo isso e a gente olha para essa realidade e a gente tem muito mais a questão de dar desculpas. Deus, estou cansado, tenho o meu trabalho, deixa eu cuidar primeiro da minha família, deixa eu... a minha vida financeira ter uma estabilidade, depois eu vou pensar na missão, depois eu vou pensar no meu serviço ao Senhor. E fora aquilo que nós sabotamos, vivemos sabotando-nos. Nós nos sabotamos, nós não acreditamos que somos capazes de fazer o que Deus quer que façamos. Sim. Nós não cremos e acreditamos que podemos fazer as mesmas ou maiores. Nós não acreditamos que Deus talvez possa nos usar, porque às vezes vivemos até com aquela síndrome tão do pequenez, daquela coisa tão miudinha, né? Eu sou pó, eu não... Eu nasci assim. Como é que é, Ângela? Eu sou pó, eu sou não sei o que lá do nasci cavalo. Assim. Ela que fala esse negócio. Mas deixa pra lá, isso é outro papo. Síndrome de Gabriela, né, você? Eu nasci assim, vou morrer assim. E você vê... Mas a síndrome de Gabriela é quando você não quer mudar. Então, eu nasci assim... Não, antes eu dizia que eu era Dalit, mas aí o Senhor me repreendeu. Eu levei uma lapada celestial. O Senhor disse para eu não me comparar com eles, porque eu tinha um pai que cuidava de mim. Sim. Né? Então, mas eu brinco assim, nessa questão de eu não ter importância, sabe? Aí eu digo que eu sou a larva da mosca que está sobrevoando o cocô do cavalo. Senhor, tenha misericórdia. Corte, por favor. Não, tá certo. Mas tem pessoas que eles se subestimam-se, né? Eles não conseguem se enxergar da maneira que Deus os enxerga. Auto-sabota também, né, professor? Exatamente. Subestimar e também o perigo de supervalorizar-se. Sim, nós temos que ter o equilíbrio. O equilíbrio, né? Eu gosto muito de dizer que nós precisamos ter a estima de Deus. A estima de Deus é se enxergar como Deus nos enxerga. Moisés tem essas características. O caráter de Moisés é isso. Ele é humilde, ele tem um caráter de humildade, ele também tem um caráter de manso, né? Imagine cuidar tudo daquele povo se não fosse manso, né? Então, é por isso que Moisés é comparado a essa tipificação de Cristo. Porque Moisés ele tinha esse caráter. Moisés era humilde, Moisés era servo, né? Moisés era manso. Então, Moisés ele tinha essas características desse homem manso, humilde, servo,
né? Então, e ao mesmo tempo, esse Moisés que tem essas características, é esse Moisés que fala assim, não, Senhor, mas eu não tenho capacidade para ir falar com o faraó. O homem que foi criado na ciência do Egito, e quando Deus chama ele fica gago, né? Precisa de um intérprete, né? Então você vê muitas vezes as nossas desculpas, né? E Deus usando essas pessoas improváveis para realizar uma missão, para ser servo no reino de Deus, né? É claro que nós não vamos falar sobre esses, né? Mas vale a pena salientar de pessoas como Gideão, Sim. Jefté, pessoas que não se acharam capazes de fazer alguma coisa e Deus foi e fez, né? Eu gosto muito de usar uma frase assim, que os primeiros 40 anos de Moisés ele achou que era alguém. Os segundos 40 anos dele, né? Os segundos 40 anos dele, aos 80 anos ele descobriu que não era ninguém. E aos 120 anos ele descobriu que Deus é capaz de usar alguém que acha que não é ninguém. Aí entramos naquilo que é o paradoxo, que você entra lá em o apóstolo Paulo escrevendo e dizendo que as escolhas de Deus, ele escolheu as coisas fracas, as coisas loucas, desprezadas, né? Loucas, as que não são, né? É o paradoxo de Deus. Mas o texto que nós vamos ler e bater o papo hoje, falar sobre essas 5 desculpas que às vezes nós usamos também, está em Êxodo capítulo de número 3, o versículo 1, que vai dizer assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque essa sarça, ela não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e esse será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e eles disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. E então, o que eu lhe direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, eu os tenho visitado e visto que tem sido feito, e tenho visto que tem sido feito com vocês no Egito. Prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para uma terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel.
e ouvirão o que você vai dizer. E você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir ao caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não deixará vocês ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o rei deixará vocês ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios e que, quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Aí ele vai dizer algumas promessas aqui, mas já para começarmos o nosso bate-papo, pastor Tiago, nós vamos ver que foram 5 desculpas que ele usou. A primeira delas está no versículo de número 11. A primeira desculpa que Moisés dá para Deus, e Deus aparecendo de uma forma sobrenatural para ele. Quem está aparecendo para ele? Deus! Yahvé. Yahvé, né? Uma cristofania lá na sarça que arde e não se consome, né? Aí ele diz assim, a primeira desculpa. Moisés respondeu no versículo 11: quem sou eu? Esse é um problema de muito cristão, né? De não conseguir se enxergar como Deus o enxerga. Quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Isso mostra que Moisés ele tinha uma luta de uma identidade pessoal. Ele não se sentia qualificado. Pensou que Deus talvez estivesse errado de escolhê-lo. E existem pessoas que são assim, não, acho que o senhor se enganou. Né? Porque são pessoas que estão com, de repente, uma crise de identidade espiritual. Sim. E também, pastor, a questão do tempo, né? Talvez Moisés falou assim, mas senhor, o tempo já passou. Quantas pessoas, pastor, na igreja, no ministério, acham que o tempo já passou? Que foi lá, era para ter sido lá atrás, era para ter acontecido lá atrás e Deus esqueceu, ou acha que Deus abandonou, ou acha que a liderança não viu ele como era para ter visto. Então, e muitas vezes quando Deus abre a porta, porque é muito interessante a gente pensar nessa questão na perspectiva de Moisés, porque Moisés talvez olhasse para o Egito lá quando tivesse, senhor, é agora, não, sou eu mesmo essa pessoa, né? Então, a gente não entende que o trabalhar de Deus, a visão de Deus, como a forma de Deus enxergar a missão, a nossa vida, é totalmente diferente da nossa humana. Né? Então Moisés dá essa desculpa, né? A luta contra... Não, mas senhor, agora, senhor, eu tô com 80 anos, estou aqui, vou morrer aqui cuidando dessas ovelhas, né? E Deus chama ele, e Deus está dizendo, não, Moisés, sou eu que vou com você. Né? Sou eu que vou trabalhar na sua vida, eu escolhi você para liderar essa missão, esse projeto, né? Então, a gente tem muito dessa desculpa diante de Deus, achando que o nosso tempo já passou, tem outras pessoas melhores, por que não chama fulano, por que não chama o Léo é melhor que eu, o Léo toca melhor que eu, né? Não quero falar nada não, mas ele se acha mesmo. Então, tem essa questão, né? E a resposta de Deus é essa, Moisés, eu que vou com você. Você já passou por alguma crise de identidade ministerial na sua vocação e chamado? Já, pastor. Já, e não faz muito tempo, não. Com o processo do deserto, eu achei que tudo tinha acabado. Não teria outra oportunidade, não teria outra chance. Para mim tinha acabado essa perspectiva do chamado de Deus na minha vida, né? Então, ouvir o Senhor passou algo muito parecido que eu passei, e começar de novo, como é difícil. Muito. Né? Moisés é aquela questão. Moisés, ele tinha, olhando humanamente falando, parece que Deus erra, né? Porque eu falo, Deus, por que você não chamou quando era 40 anos, né?
onde estava lá, era muito mais No fácil. auge, né? No auge dominava a ciência do Egito, era tido como a filha do faraó. Ele, Senhor, eu poderia ter chamado lá, né? No Egito todo mundo sabia quem ele era, tinha milhares de seguidores no YouTube. Sim. Não, tô brincando, né? Mas, não, mas é a realidade. agora ele tá lá né? abandonado, ninguém sabe quem é ele, né? Tá lá cheirando ovelha, né? Cheirando né? ovelha, sem tomar banho, no sol, na chuva, né? No meio do mato, tendo que cuidar daquelas ovelhas, no sentido de cuidado mesmo, de animais selvagens, né? E nem é para ele, né, pastor? Se ele fosse o dono das ovelhas... Exatamente, do sogro ainda, né? Você sabe que eu já passei por isso também. Houve um momento na minha vida que eu achei que tudo acabou. Acabou, não tem mais jeito. Apesar de dentro do coração sempre latente dizendo... Sabe, porque quando você tem a vocação e o chamado, mesmo que você não esteja exercendo temporariamente aquilo que Deus te formou para fazer, fica latente dentro de você. Você continua sonhando com isso. Mas há uma luta interior, porque de repente você passou por um deserto, você está no deserto, você passou por situações e você começa a desacreditar em você mesmo e achar que não é mais apto para cumprir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Principalmente quando nós temos marcas. A marca de Moisés, aqui no caso, era um homicídio que ele tinha. Sim. Puxa, Deus vai me querer, um ex-homicida, um ex-assassino. Eu já atravessei momentos na minha vida, eu já passei por tantas coisas, eu já fiz coisas, e agora será que eu estou apto para ser aceito por Deus novamente e dar continuidade ao propósito que Ele tem na minha vida? E isso é um problema muito grande quando nós não temos o entendimento da graça. Porque a graça, quando você tem esse entendimento, você sabe da sua postura, e diante da sua postura, que você desfruta dela, não por merecimento, porque é um favor imerecido, mas você entende que o seu passado está resolvido. E quando a gente não consegue resolver o passado, a acusação satânica é constante na mente. Ele vai tentar, de alguma maneira, lançar seus dados inflamados para desabilitar aquilo que a graça já habilitou. Sim. E nesse processo, pastor, até hoje, eu luto com isso, porque você, por exemplo, a minha vida, o meu chamado, eu doei a minha vida para me preparar para o chamado de Deus. Então, eu abri mão de tudo. Poderia ter feito uma outra faculdade, poderia ter uma outra profissão, né? E de vez em quando bate essa crise existencial dentro de mim e me parece, por que eu fui para o seminário com 22 anos? Por que eu não deixei... Eu fui estudar, eu fui fazer uma outra faculdade, eu tenho uma profissão, depois ouvir a voz de Deus, né? Porque tudo isso aí vem na nossa mente, como acontece na vida de Moisés também, né? E até hoje essa reconstrução, passar por esse deserto, não é, a gente não é uma mágica, não é um estralar de dedo, não é tempo. E esse tempo, muitas das vezes, leva a gente a pensar, por mais que a gente, como eu falei no começo, nós temos a palavra de Deus hoje toda escrita, Moisés não tinha. Exato. Nós temos as promessas de Deus na nossa vida. E uma das coisas, pastor, que me fez assim, dar um start na minha vida, no processo, foi uma noite eu na cama e aquela crise do chamado, será que tem, será que não tem, será que eu fiz a escolha certa, será que eu não joguei tanto tempo da minha vida fora, questão profissional, de estudar, será que eu... Sabe uma coisa, você dedicar a sua vida toda, e daí você paga um preço, você dedica ao estudo, você não busca o outro conhecimento de outras coisas, e daí você tem uma ruptura na sua vida e você começa a pensar, Deus, e agora? Eu já estou no meu caso, com 30 e poucos anos, o que eu vou fazer, né? O que eu vou recomeçar? E você olha para a realidade hoje, a molecada, né, voando profissionalmente, né, muitas pessoas com 20 anos, 25 anos, muito bem encaminhado na vida profissional, os empregos, né, daí você fala aquela contraste com a tecnologia que a gente não tinha tanto acesso, né, então a gente começa a pensar, Deus, será que eu joguei fora tanto tempo da minha vida? Então até hoje tem essa luta. E uma noite eu estava deitado pensando nisso
e comecei a lembrar, creio que foi Deus, o Espírito Santo trouxe a memória das promessas dele na minha Glória vida. a Deus. Que não tinha se cumprido algumas promessas. Isso me gerou ânimo. Me gerou expectativa, acordei animado, né? Fui encorajado, Glória né? a Deus, é o tema que a gente está trabalhando na Agenda Apacentar. Sim. Fui encorajado pelo próprio Deus ali sozinho, né? De não desistir. O Espírito Santo faz isso, né? Ele é o paracalero, né? Ele é o paracleto. Então, essa é a questão fantástica de você entender. A gente tem muita desculpa. Fala assim, Deus, por que eu, né? Por que eu? Quem sou eu, né? Olhamos para as nossas mazelas, limitações. Eu estou falando no meu caso, as minhas mazelas, minhas limitações. Sim. Eu acho que eu não seria a pessoa qualificada, mas é Ele que escolhe, trabalha na nossa vida para fazer através da nossa vida, né? Sim. Agora, Moisés, ele lutava com tudo isso, com a sua identidade. Moisés não se sentia qualificado. E existem momentos assim que você vê, puxa, como você disse, pessoas lá na frente já. Aí você olha para, de repente, a idade, olha para, de repente, tantas situações, você começa a ficar preocupado e pensa que está desqualificado. Mas Deus não erra. Deus não erra. Será que Deus teria escolhido o cara errado? Não, Moisés, eu errei, é verdade. Não é você, é Arão. Deus não escolheu Arão, Deus escolheu Moisés. Né? Deus não escolheu outro, escolheu Tiago, escolheu Wander, escolheu Alessandro, escolheu a Ângela, escolheu você que está nos ouvindo nessa manhã, onde quer que você está. Ele sabe, ele é soberano. E vou dizer uma coisa para você, ele conhece tudo da tua vida. Ele conhece tudo. Ele não conhece tudo, ele conhece o início, meio e fim. Sim. Ele não é o todo-poderoso, nosso deitar, o nosso levantar. Exatamente. Né? Agora, o mais importante, que é um Deus que nos dá a possibilidade de recomeçarmos. Sim. Você vê nisso aqui, mesmo ele dizendo, quem sou eu? Deus está te dizendo assim para ele, eu continuo a minha história contigo. É tempo de recomeçar, Moisés, vamos lá. Meu propósito e projeto com a sua vida não acabou. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não tem um louvor assim. Né? Agora, o próprio Deus é a resposta para ele, né? Porque ele diz assim, quem sou eu? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, por favor. Ele diz assim, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito, versículo 11. Aí no versículo 12, ó Deus, como terapeuta dos terapeutas e psicólogo dos psicólogos. Deus diz assim, a resposta não importa quem você é. Né? Deus está dizendo assim, eu estou com você. Não é quem você é, não é quem eu sou. O importante é quem é que está conosco. É porque o versículo 12 vai dizer, eu estou com você. Essa é a grande diferença. E essa, pastor, é a questão de uma pregação autêntica, de um entendimento claro das Escrituras. Porque uma das questões que traz frustração para as pessoas e para a igreja é quando o foco da Bíblia está no homem. No homem no sentido de entender que o foco principal é o homem. O Antigo Testamento, a história não é sobre o Moisés. É sobre Deus, o Deus de Moisés. Amém. Não é sobre o Davi, é sobre o Deus de Davi. Deus, é verdade. Né? Porque muitas pessoas entendem, mas era Moisés, e Moisés foi o cara. Ele foi o cara porque Deus foi com ele. Exato. Né? A Davi, tudo que aconteceu. Mas é quando a gente tira o homem do foco, no sentido, Deus quer contar com você. Deus quer... Mas entenda que o ator principal é Deus. Protagonista é Deus. Ele é tudo. Ele é autoexistente, ele é soberano. Deus quer compartilhar uma missão. Deus não poderia fazer tudo sozinho? Sim, com certeza. A Bíblia fala que os anjos desejam que ele queria estar na nossa posição. Anelaram isso. Né? Né? Então, mas Deus deu essa missão a mim, a você. E muitas das vezes a gente tem essa percepção errada das Escrituras. Então, a história do Antigo Testamento não é sobre o Moisés, é sobre o Deus de Moisés. Glória a Deus. Sobre o Deus de Davi, bom. sobre o Deus de Abraão. E a qual é o meu Deus. Né? O texto que está dizendo, Moisés, eu não sou o Deus do seu pai, né? Deus de Jacó, Deus de Abraão. Então, eu sou o seu Deus. Então, é sobre o meu Deus. Porque pelas nossas forças, pastor, a gente vai fazer, vamos tentar fazer, a gente vai se frustrar. Vai se frustrar porque a gente não consegue fazer. Se não for Deus na nossa frente, se a gente não entender Deus, a minha dependência é do Senhor. Com Deus a gente já erra, pastor. Né? Com Deus na frente a gente tem dificuldade, né? Ele, né? Então, eu gosto de uma frase, perguntaram para Moody, né? Perguntaram, Moody, qual é o maior problema da obra, né? Daí o Moody vai responder,
Ele vai responder dessa forma. A obra não tem problema. O maior problema da obra são os obreiros, né? Então, e a gente vê um Deus paciente. Um Deus misericordioso, um Deus da graça, um Deus que está dizendo, olha, eu sou seu pai, como a Ângela falou, então recomeça, eu estou contigo nessa missão, eu não quero outro, eu quero você. Glória a Deus. Então a gente olha para tudo isso e no verso 12, né, Deus está dizendo, eu estou com você nessa missão, você não está sozinho. Né? O que eu gosto muito também é quando Deus se apresenta para ele trazendo esses nomes, porque eu entendo ali algumas coisas inseridas para ativar essa... eu não quero falar uma autoestima, mas a estima de Deus na vida de Moisés. Quando ele fala assim, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que eu subentendo? Que ele está falando, Moisés, entenda, eu sou o Deus de promessas. Fiz uma promessa lá atrás para Abraão, para Isaac, para Jacó, e eu mantive. Eu sou um Deus de alianças. Eu tive uma aliança abraâmica, eu tive uma aliança com os seus descendentes, eu tive uma aliança lá atrás com Adão, uma aliança com Noé. Eu sou um Deus de aliança. Então, a segunda coisa que eu entendo dentro dessa palavra que Deus está dizendo para ele, eu sou um Deus de promessa, eu cumpro. Eu sou um Deus de aliança, a minha aliança é inquebrável. A minha aliança, ela permanece. E outra, eu sou o Deus da história. Que há uma história ali. Eu sou Deus de teu pai, sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Eu tenho um controle da história nas minhas mãos. E é essa confiança que nós precisamos ter, de saber que, independente de o que possa ter acontecido na nossa vida, Deus não perdeu o controle da história. Deus continua sendo Deus. O que nós precisamos, é isso que o senhor falou, é voltarmos para a nossa posição, porque o problema não é a obra, o problema é aquele que faz a obra daqui na terra, que somos nós, né? Como é que é a frase que você disse, despujam? Do Moody, né? Do Moody. O maior problema da obra é os obreiros, né? A obra não tem problema, né? Não tem problema. Então, o problema somos nós, nos alinharmos novamente para viver o que Deus tem para as nossas vidas, porque o propósito dele continua. Sim, e na vida de Moisés é a mesma questão. E de entender essas questões, entender, primeira questão, de fato, talvez é uma pergunta, eu acho assim, pastor, em todas essas desculpas, a primeira desculpa é a melhor desculpa. Porque é o seguinte, imagina se Deus chega para Moisés, eu vou te chamar. Não, Senhor, eu sou o cara, conta comigo. Né? Então, se fosse lá o Moisés do Egito, talvez ele teria essa disputa. Não, eu sou o cara mesmo, pode contar comigo que eu tô junto. Talvez ali já seria um fracasso. Eu acho que essa questão mostra também a nossa fragilidade, né? De entender que, pô, Deus, o Senhor me levou pro deserto. Né? Quem sou eu, Senhor? E daí já Deus já vem quebra a gente, Moisés, eu vou contigo, né? Porque talvez Moisés tinha tentado com sua força, e isso eu acho fantástico na história dos grandes homens de Deus, né? Então isso é muito importante entender essa percepção também, né? A segunda pergunta que vem é, de repente, Moisés pode ter no decorrer do tempo, não sei como que era a vida dele de intimidade com Deus no passado, mas talvez faltou intimidade a princípio de conhecer mais a Deus ali. Ele não conhecia Deus suficientemente para descrevê-lo para o seu povo, né? Então ele vai ter que fazer a pergunta agora. A segunda desculpa de Moisés é: quem é você, Deus? Versículo 13, ele vai dizer assim: Moisés perguntou, e quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram, qual o nome dele? E o que eu vou dizer? Está dizendo, eu não sei quem o senhor é. Esse é um grande problema, né? A ausência de um relacionamento com Deus. Imagina você passar todo o tempo da sua vida na igreja e não saber quem Deus é. Pensou que frustração? Exatamente. Faltava uma convicção de Moisés no relacionamento dele com Deus. Isso é um perigo muito grande. E às vezes nós temos essas desculpas também, porque nós não correspondemos a chamados, porque nós não temos intimidade com Deus. Mas quem Deus é? Uma vida com Deus, né? É aquela coisa, eu conheço... Te ouvi falar, né? Eu conheço a história de Deus, mas não conheço o Deus da história. E tem muita gente, pastor, muitas pessoas que conhecem tudo, se a gente sair na rua agora e perguntar
Para qualquer pessoa passar na rua, quem é Deus? A pessoa sabe quem é Deus, a história de Jesus, a história de Moisés, né? A história de Abraão. A maioria das pessoas conhece. Se você pegar e for num bar agora, tiver uma rodinha de pessoas tomando uma aí, e elas perguntar sobre Deus, vão saber falar quem é Deus, mas assim, a sentido, ele é o seu Deus, ele é o seu Deus pessoal. E de fato, a religião, ela traz essa falsa sensação. Eu já conheço tudo sobre Deus, né? Eu estou lendo aqui a Bíblia, eu já conheço quem é Deus. Ou li um livro, eu já sei quem é Deus. Não, Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que se revela através das Escrituras. É claro, a gente busca Deus através da Escritura. É através da Escritura que a gente sabe quem é Deus, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente. E agora, mas esse caminhar diariamente é um caminhar de intimidade. É um caminhar de um relacionamento íntimo com Deus, que nós vimos também, né, de Moisés, toda a nação de Israel escolheu pecado, escolheu outro Deus, e Moisés pega a tenda dele todos os dias e fala assim: Senhor, olha, eu preciso de um relacionamento íntimo com Deus. Daí Moisés vai lá, remonta a sua tenda, gasta um tempo com Deus, investindo nesse tempo com Deus de intimidade. Mas todo mundo observava, né? Todo mundo, quando Moisés levantava lá da sua casa até a caminhada para montar a tenda, todo mundo ficava olhando: Moisés vai falar com Deus, né? Então, mostra esse Moisés no sentido dele não só ter um encontro com Deus, de perguntar, entendendo: eu sou contigo agora, mas Moisés dizendo: Senhor, eu quero ter esse tempo com o Senhor. Ele tem um próprio testemunho do próprio Deus. Eu sei que o pessoal vai dar risada agora, porque traz na memória algumas coisas que não é muito legal, né, Alessandro e Ângela? Mas Deus diz para ele: com Moisés eu falo face a face. Olha aí a risada, né? Isso mostra o nível de intimidade que se tinha, né? Nesse desenvolvimento de Moisés conhecer a Deus. Mas a princípio, até então, ali ele não tem. Ele vai começar a conhecer a Deus através da história. E o versículo de número 14, de Êxodo 14, Deus responde para ele: eu sou o que sou. Eu sou sempre presente. Eu sou tudo que você precisa. Né? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Agora você perceba que Deus está usando o quê? Uma palavra presente, eu sou. Ele está dizendo de algo diário, de algo que se entende, que é algo vivo a cada dia. E esse relacionamento, assim, é um relacionamento diário, a cada dia que você vai conhecendo cada vez mais e tendo intimidade com Deus. Quando essa questão, né, esse eu sou, muitos estudiosos entendem que é o nome pessoal de Deus, né? Os judeus não pronunciam. Né? Então, Deus revela-se a Moisés, ou tem essa missão, porque poderia ter a expressão, né, Elohim, Adonai, mas aqui Deus está dizendo, revela um nome pessoal de Deus. Então é a mesma questão, né? Alguém chega para você: quem é você, né? Você conhecer a pessoa pelo um apelido, né? Outra coisa é você conhecer pelo nome verdadeiro, né? Esse é meu nome verdadeiro. Então Deus está mostrando aqui para Moisés algo muito, muito fantástico, porque está dizendo: Moisés, você não vai em nome. Até então, pastor, porque ele está indo para falar para uma cultura que tem muitos deuses. Né? E dando aula sobre o Antigo Testamento, o Antigo Testamento não trata ateísmo. Não existe ateísmo na Bíblia, né? Que ninguém não confia. Pelo contrário, toda a estrutura, a história da Bíblia é uma história de deuses, né? Então, vai chegar do faraó e vai falar em nome de qual Deus? Não, eu vim aqui, daí Deus se revela no nome pessoal dele. E o interessante é que nome pessoal, que dá a nos entender um relacionamento íntimo, pessoal. Né? Ele não se revelou com seus nomes que são compostos. Sim. Né? El, Elion. Sim. Né? Ele se revelou com um nome pessoal, mostrando esse propósito de ser íntimo, como foi na vida de Moisés, e quer ser na vida de cada cristão. Né? E interessante que em João, Jesus vai usar 7 vezes
eu sou o pão da vida, né? Eu sou a luz do mundo, né? Aquele diálogo com a mulher samaritana que Jesus tem, né? Que ela fala, eu vejo que tu és um profeta, porque você conhece a minha história, você conhece a religião. E aquela mulher, de fato, também era religiosa, porque ela fala sobre a adoração, ela fala sobre a liturgia do culto. Mas quando Jesus fala, eu sou... aquela mulher, ela fala, eu sei com quem eu tô falando agora, né? Eu sei com quem eu tô falando, não tô falando com um profeta, não tô falando com alguém que conhece a cultura judaica, eu tô falando com o Deus de Abraão, o Deus que se revelou, o Deus que se revelou a Moisés, né? Então eu tô falando com o verdadeiro Deus, né? Então, essa expressão é uma expressão de intimidade, é uma expressão de quem... uma coisa, pastor, a gente falar sobre Deus... qualquer um pode subir no púlpito e pregar em nome de Deus, né? Mas agora, alguém que sobe no púlpito e fala de um Deus que você conhece, que você encontra com Ele todos os dias, que você tem um tempo dedicado a Ele, é diferente, pastor, né? Pode pegar qualquer grande pensador e ele pode ter um discurso sobre Deus, né? O salmista diz, eu gosto muito desse texto, os segredos de Deus são para aqueles que o temem. Imagina Deus partilhar segredos com você. Mas isso está no Antigo Testamento. E o que Paulo escreve à igreja em Corinto, dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí continua o texto, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até os mistérios, as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo que habita em nós, que faz com que tenhamos a mente de Cristo, ele nos traz segredos de Deus. Sim, com certeza. Imagina, uma mensagem que você vai lá e preparou por preparar, está ali, é uma coisa. Você entra no quarto secreto com Deus. Deus já sabe quem vai estar lá no templo. Deus já sabe as pessoas que lá vão chegar. Deus já sabe o coração de todo aquele povo e Ele vai te dar uma única mensagem que é capaz de atingir todos os corações, todas as mentes, com todas as lutas e dificuldades e com todos os anseios. Aí você chega com toda humildade dizendo, Senhor, quem sou eu? Né? Sobe comigo nesse púlpito, doce Espírito Santo, me usa, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor te usa de uma forma especial. Porque assim, pastor, a gente que prega e que tem essa é uma responsabilidade muito grande, entender o chamado. Porque tem muita gente que quer ter um chamado de Deus por tantas questões, né? Ou está em evidência, ou a questão mesmo do salário, ou ter essa questão de evidência, de ser reconhecido. Mas, de fato, quem entende esse chamado sabe que é um grande... como eu posso dizer? É um privilégio, mas ele leva isso com muito temor. Porque, por exemplo, você hoje, numa quinta-feira, no domingo, abrir a Bíblia e falar sobre Deus, entendendo que se você falar qualquer coisa que foge à vontade de Deus, às Escrituras, você vai prestar conta diante de Deus. Oh Deus. Isso gera tremor. Agora tem pessoas que falam coisas que não estão nem aí, sobe do púlpito e desce do púlpito como se fosse mais um culto, ou entende que o chamado de Deus Deus tá bom, Deus, beleza, eu vou fazer esse chamado, eu vou, mas não é dessa forma. Moisés entendeu, porque aquele encontro com ele gerou uma perspectiva de santidade, né? Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque é santo. Então, você fazer a obra de Deus, você está fazendo a obra de um santo Deus, né? Então, essa questão aqui é muito importante a gente entender, porque não só esse santo Deus, mas essa dependência de entender Deus. Eu preciso de um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu preciso conhecer o Senhor, então eu vou ter que dedicar tempo em reconhecer esse Deus, gastar
tempo, investir tempo com Deus, porque não é simplesmente uma pregação, não é simplesmente um estudo, não é simplesmente fazer a missão, é entender dessa total dependência e dessa intimidade com Deus. Preciso conhecer quem opera, né? Porque é ele que opera o querer e o efetuar. Sim. E aí Paulo diz que nós somos cooperadores, né? Ele é o operador, nós só Sim. estamos ao lado. Como posso ser um cooperador daquele que eu não conheço, que é o operador? Então, mas essa é a nossa missão, né, pastor? Exato. A terceira desculpa, pastor Tiago Lugre e ouvintes nessa manhã abençoadíssima, e se eles não me ouvirem? Uma insegurança dele, Moisés se sentiu intimidado, preocupou-se com a reação do povo. Qual seria a reação do povo em relação a ele? E a gente corre isso muito, né? Mas se... E como é que vai ser? O capítulo 4, eu acabei não lendo anteriormente, mas fazer menção agora, capítulo 4, versículo 1, vai dizer, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir? E disserem, o Senhor não lhe apareceu. Aí Deus responde para ele, né? Quando eu terminar, eles ouvirão você. No capítulo 4, versículo 2 e o versículo 9, ele vai falar sobre isso, né? Mas Moisés se sentiu intimidado. E se eu não for aceito? Acho que todo pregador já passou por um dilema, mais ou menos assim, né? Sim. Ou vocacionado ao ministério pastoral. E não somente isso na vida, no dia a dia da vida, quando somos desafiados a corresponder a alguma coisa que se tem sobre expectativa e depende de outros, Sim. nós podemos ficar meio intimidados também. E ele está assim. A terceira pergunta dele é, e aí, se o pessoal não me aceitar? E se não me ouvirem? É uma percepção errada, né? Sim. Porque ele está em algo secundário que pode ser uma reação daquilo que é primário. Quem tem que te aceitar é quem te chamou. Você não trabalha com resultados baseados né? naquilo que os outros querem. Você trabalha em resultado naquilo que Deus te disse e você vai fazer. Porque assim, pastor, essa é uma questão também, por exemplo, se a gente olhasse para o Moisés lá do Egito, cheio de conhecimento da ciência, forte, cheio de ideias, né? E esse Moisés pregando e o povo não quer ouvir ele seria frustrado, né? É essa a pergunta. Porque ele nem não só isso, mas ele estava com tanta alta confiança que ele talvez não aceitaria uma pessoa. Não vou ouvir Moisés não, né? Esse é um dilema que todos nós no ministério a gente passa por isso, né? E muitas pessoas se frustram no ministério porque prega e quer ouvir elogio, quer ouvir quer resultados, como o senhor falou. E é uma performance? É uma performance. A pessoa Como vai ser a minha performance? a gente valida o ministério pela reação do público. Pelo quantos likes tem, quantas pessoas te elogiou na mensagem, quanto comentário teve. E se não teve nenhum comentário, a gente fica frustrado. Acabou minha mensagem. Meu Deus do céu, ninguém se converteu, não teve um glória a Deus, não teve um aleluia. A gente é assim, né? Precisa tratar disso nas nossas emoções e na nossa vida espiritual, né? Porque não é sobre a reação do povo, é a mensagem. Imagina, Isaías chegava com a mensagem dura e não ia ter um agrado. Jeremias, mensagem dura, e não era o agrado do povo, né? Pastor, agora imagine Noé. Podia ser frustrado, né? Noé pregou 120 anos. Salvou ninguém, e não conseguiu. Graças a Deus que a família dele, né? Mas Moisés pregou 120 anos e ninguém se converteu. Talvez o pregador que, assim, olhando humanamente falando, que teve um fracasso, né, no ministério, né? Chamado de pregoeiro da justiça. Né? Então, mas Moisés cumpriu a missão dele. Essa era a missão dele, porque a missão de resultado não compete a nós. A missão do resultado, a missão do ministerial, seja ele pregador, seja ele trabalhando para o reino, não compete a gente olhar para o resultado e começar a falar assim, foi positivo, negativo. A gente pode ter uma percepção, mas agora o ato de convencimento de resultado é daquele que chamou para a missão. E isso está ligado na segunda pergunta, né? Quando você tem a intimidade com Deus, você vai receber a mensagem que Deus vai te dar e você vai ter tranquilidade, porque você é um arauto. Sim. Você fala em nome de alguém. Sim. E não importa se o povo vai gostar ou não, você não
fala para massagear o ego do povo e desfrutar da aceitação do povo. Sim. Você entrega aquilo que é responsabilidade que Deus te entregou e ponto final. Cabe você ser aplaudido ou você... Eu lembro de uma determinada igreja que, prefiro não falar nem a cidade do nome, que eu ia pregar, e eu fui durante um bom tempo, lá no Paraná, foi lá por um bom tempo. E era um evento que tinha, e era um evento meio para power, aquela coisa toda, e sempre uma mensagem, aquela coisa toda, né? Meio para cima. E um dia, e sempre dentro de uma temática que eles me apresentavam. E um dia eles me convidaram para ir fazer parte de um culto de aniversário da igreja. E me falaram, pastor, o tema é livre, o senhor fica à vontade. Tá? E eu fui orar a Deus, Deus me deu uma mensagem, né, sobre quando estivermos diante do trono, quais são as 2 perguntas que Deus irá nos fazer. E era uma mensagem de confronto. E eu tive aquela mensagem no quarto, assim, revelada pelo Espírito Santo. E preguei, só que era uma mensagem, assim, humanamente dizendo, não era aquela assim para massagear teu ego, dizer que você vai triunfar cheio de Espírito Santo. Era uma mensagem reflexão, né? Entre céu e inferno, né? Entre Deus e o diabo. Qual é a tua decisão? Rapaz, nunca mais me chamaram. Nunca mais me chamaram para ir lá pregar. Nunca mais. Mas eu saí com a consciência tranquila de que entreguei o que Deus me passou. É a teologia de Paulo, né? O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Uma vez, pastor, eu fui pregar, fui chamado para pregar numa igreja também, mega power, hiperpentecostal, né? Que com qualquer coisa era... né? E eu falei, meu Deus do céu, nunca tinha pregado numa igreja desse estilo, né? E eu falei, eu não vou mudar a minha maneira de pregar, ou vou me enquadrar ao estilo deles, né? E preguei a palavra, tal, e acabou o culto, o pastor veio conversar comigo e falou assim, olha, a igreja precisa mais de palavra assim. A gente precisa aprender mais da Bíblia, a gente precisa, sabe? E eu saí dali, pastor, porque eu fiquei tão preocupado na hora que eu fui pregar. Que bom a sensibilidade do pastor. Porque a gente que vai ministrar em outras igrejas, a gente tem essa preocupação, né? Sim. Quem é sábio, quem tem maturidade vai ter essa preocupação, porque não é o seu púlpito, né? E eu estava preocupado, eu analisando o culto, as pessoas e tal, eu falei, Deus, eu vou pregar que eu vou ser quem eu sou, eu não vou mudar a minha essência, a minha identidade para agradar. E se eles quiserem me chamar de outra vez, chama, se não quiser. E o pastor depois veio conversar comigo, olha, eu amei e tal, e a igreja precisa ouvir mais a palavra e tal. Então a gente entende esse chamado de Deus, né, na nossa vida. E agora, e quando a gente prega a palavra, pastor, é a palavra de Deus que jamais volta vazia. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Não. Né? Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, quando a gente entende isso, que é a pergunta de Moisés aqui, Senhor, mas eles vão acreditar em mim? Então, acreditar em Deus, né? Não tem que acreditar na minha palavra, né? Não é porque o cara coloca um terno, uma gravata, que você tem que acreditar, abre a Bíblia, você tem que acreditar no que ele fala, né? Tem que acreditar no que Deus fala, na palavra de Deus. Então, a resposta de Deus quando nós temos aqui é essa resposta. Moisés, faz a sua missão. Cumpre aquilo que eu vou te dar. Não fica preocupado com o resultado, se vai ter like ou não vai ter like, se as pessoas vão gostar ou não vão gostar. É um exemplo, o João Batista, né, pastor? O João Batista, se tivesse preocupado com like, talvez o próprio Senhor Jesus, imagine João Batista nos dias de hoje. Ele não teria muito agenda. Ele sabia quem ele era, né? Ele entende a missão dele. Exatamente. Quem é você? Você é o Cristo? Se fosse algum metidinho, ele não, é eu mesmo. Estou aí, ó, na área, vamos lá, né? Não sou o Cristo. És tu um profeta? Não, eu sou simplesmente a voz que clama no deserto. É saber quem você é. Eu gosto sempre de orar quando expressar muito isso, né? No meu dia a dia. Eu gosto de... 2 coisas eu falo a cada manhã. Uma delas é agradecer a Deus pelas misericórdias, porque todas as manhãs se renovam. Então, apesar dos pesares, né, eu louvo a Deus e falo, Senhor, obrigado porque eu estou aqui, obrigado porque o Senhor me deu essa oportunidade. Então, a tua misericórdia, ela não tem fim. A segunda é, Senhor, eu uno a minha impotência diante da tua onipotência. Porque eu sou aquele paradoxo. Eu sou um vaso de barro.
E a gente não entende porque ele decidiu colocar os tesouros eternos, celestiais, dentro da gente, para que a gente compartilhe isso. Assim como qualquer pessoa que crê e acreditar pode corresponder isso ao chamado de Deus. Mas isso é um privilégio imenso. Eu, Vanderlei Medeiros, neguinho do Morro do Rio, ir onde fui, falar onde falei, hoje está aqui no MandaCast com esse seleto público aqui, abençoado, e os nossos irmãos aí nas redes sociais, isso é um privilégio. Eu sei quem fui, sei quem sou. E a minha história não pode tirar Deus, porque Deus está na minha história. Se não fosse Deus da minha história, talvez hoje eu não estaria mais aqui. Então só tenho que louvar a Deus e sentir essa gratidão a Ele e por pessoas que Ele coloca na nossa vida, né? Eu louvo a Deus pela vida do seu sogro, pastor Joel, da Leonor. Digo que eles são meus remidores, assim, boazes, né? Mas vamos lá. Quarta desculpa que ele deu. Está em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Ele está dizendo que ele não é um bom orador. Moisés lamentou-se pelas suas fragilidades. Quem quer dar ouvidos às pessoas que não falam muito bem? Ele estava dizendo, ninguém vai me ouvir. Aí Deus confronta ele dizendo o seguinte: ô Moisés, adivinha, quem fez sua boca? A gente depende de Deus. Mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas desculpas daquilo que nós nos achamos capazes de fazer. Sabe, pastor Tiago, uma coisa que eu aprendi na minha vida, e principalmente faço isso no Manda Aqui, quando o pastor Joel me desafia alguma coisa. Eu nunca digo não. Se veio na minha mão, é porque Deus vai me capacitar para fazer, mesmo que eu não seja o melhor. Mesmo que eu não seja o capaz. Eu vou buscar em Deus, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar estratégias no Senhor para poder corresponder àquilo que me foi confiado. E tem pessoas que se sabotam, porque elas podem trabalhar uma área da sua vida que ela perceba que tem uma deficiência e que essa deficiência, uma vez que ela não trabalhe, acaba paralisando ela. Sim. Quantos grandes oradores nós poderíamos ter, mas pessoas que não se enxergaram e não trabalharam isso. Sim. Eu, quando alguém disse para mim que eu ia ser um pregador, a primeira coisa que eu fiz foi ouvir um monte de pregadores. Puxa, você vai ser um pregador. Ângela, só dava eu ouvindo todo mundo. Acho que eu ouvia até quem não nem deveria ouvir, mas eu ouvia todo mundo. Sim. E me espelhava neles. Sim. Uma vez uma irmã disse para mim, olha, Deus está ungindo as suas mãos para você orar por os enfermos e os enfermos serem curados. Deus está capacitando isso para você. Acho que ela foi numa quinta-feira. No sábado de manhã estava eu lá no hospital. Orando todo mundo, lá vou eu, né? Em nome de Jesus. Deus falou, Deus vai cumprir. Agora, claro que eu sempre fui tímido. Eu falo isso, as pessoas não acreditam porque eu estou em evidência, de repente, numa câmera. Eu estou apresentando um programa, apresentava uma daqui, se me derem lá, como acontece às vezes, acontece uma situação ou outra com o Paulo, com o Regiane. Wander, você pode apresentar o devocional? Vou lá e faço. Pregar, né? Fazer exposição pública, dar aula, dar treinamento, tudo isso é dom. A minha personalidade, a Léo sabe disso, a psicóloga, sua sogra, eu sou tímido. Eu sou aquele cara que, se pudesse estar debaixo da minha escondidinho lá, estaria. Por que eu faço isso? Entendo que não é mérito meu, é dom. Mas eu busquei trabalhar isso como busco. Não sou o melhor, nem o expert nisso. Ouço bastante, aprendo bastante. No seminário, às vezes, os alunos perguntavam, pastor, você fala demais. Fala demais no sentido de estar pregando. Qual é a dica que você mais pode nos dar? Eu digo, ouça mais. Você tem 2 ouvidos para quê? Então, eu particularmente, se eu prego, é porque eu ouço muita gente pregando. Sim. E também, pastor, no meu caso, eu tenho eu sou tímido, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu falo isso, as pessoas falam assim, não é possível. Eu sou. O pessoal fala isso também. Um exemplo, se eu tiver que estar num lugar e tiver uma pessoa do meu lado, vai ter muita dificuldade eu sentar e conversar com aquela pessoa. Tem pessoas que já senta, já fala, começa a conversar. Eu tenho dificuldade. Ontem, toda vez que eu subo no púlpito... ontem eu fui pregar na
na quarta-feira, e daí eu dei o Pai do Senhor pra Ângela, ela falou assim, nossa, que mão gelada. A minha mão fica gelada, Dor de barriga. Sabe, me dá um suador, eu começo a transpirar e começo a suar e eu tenho dificuldade dessa questão. Não sei se é a minha personalidade ou é o temor. É que a gente não se profissionaliza nisso. Eu penso assim, que a gente não se profissionaliza nisso. Alguém disse, puxa, eu já prego desde 19 anos, então estou com 54, 35 anos. Não, assim, prego como pastor. Antes disso, já pregava como garoto, em ponto de pregação, aquela coisa toda, né? E alguém me disse, pastor, você já tem um domínio, você sabe subir e tal. Eu falei, rapaz, você não sabe. É como se fosse a primeira vez sempre. Porque a mão fica gelada, o suador vem, dor de barriga. Eu fico lá embaixo, Senhor, tem misericórdia de mim, tá? Da tua graça. E olha para o texto e fala, Senhor, me usa, tem misericórdia, não deixa eu falar de eu mesmo, me dá tua unção, vamos lá. Quando sobe ainda está meio gaguejando, né? Percebeu que eu estou gaguejando é porque já estou bem nervoso, porque é dependência de Deus, eu levo isso muito a sério. Não é uma coisa... Eu não sou um coach. Sim. Eu não sou um animador de auditório. Eu não sou um palestrante profissional. Eu sou um arauto que recebo a mensagem do rei para entregar ao povo. E é interessante eu olhar para Moisés, porque Moisés, a Bíblia fala em Atos, que ele foi treinado em toda a ciência do Egito. Então a gente está falando, eu já vi pregadores dizer que Moisés não sabia ler, que Moisés era indouto. Não, a Bíblia fala que Moisés, ele desde pequenininho, então ele estudou na melhor escola, ele teve os melhores professores. Tudo que era de moderno no mundo estava onde? No Egito. Ele tinha acesso a tudo isso, a sala do rei. O intelecto de Moisés foi muito bem trabalhado a ponto dele escrever os 5 primeiros livros desse volume que chamamos de Pentateuco. Sim. E para você ler a literatura ali, você vê a escrita dele, né? Puxa. Não é qualquer pessoa. Então, quando a gente olha para tudo isso daí, daí agora Deus chama ele, primeira questão... É de não reconhecer. Daí depois de tudo isso, ele trabalha essa perspectiva. E quando Deus está dizendo, agora você vai, Moisés, daí Deus, Senhor, envia outra pessoa, né? Porque eu não sei falar direito, né? O cara que poderia talvez dominar outro idioma, não só da nação, a questão dele, natural dele, agora ele poderia ter recebido uma outra língua, falar outro idioma, na hora de falar ele fica, Deus, mas eu não sei falar direito, né? E eu acho isso tremendo, porque essa questão da capacitação, de dependência de Deus. Senhor, olha, eu não sei, Deus, levanta outro. Então, isso acontece muito comigo. E essa é a quinta e última desculpa dele, né? Que ele vai dizer assim, sei que pode encontrar outro, né? Versículo de número 13 do capítulo 14, respondeu, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envia outra pessoa, não sou eu não. Quantas vezes eu já pensei isso na minha vida? Sim. Tem gente muito melhor do que eu. Por que eu? Mas é ele que escolhe, não é você. Às vezes, situações que acontecem na nossa vida que Deus nos leva a algum lugar, mas por que eu? Tanta gente melhor, mas é a escolha de Deus. Sim. Às vezes a gente se sente inferior a outros. Sim. Claro que sim. Claro que sim. Né? A gente tem aquela questão de se comparar, às vezes, aquela olhadinha de canto aqui. É humano isso. Né? Mas se Deus nos chamou e Deus capacitou, Ele é capaz de realizar através das nossas vidas, quando realizou através da vida de Moisés, os feitos extraordinários. E o que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, é a gente que vai fazer. E é interessante, pastor, que Deus usa a singularidade, né? No sentido, por exemplo, né? Deus chama o pastor Vanderlei e vai usar ele dentro daquela característica dele, né? Respeita, a gente olha muito isso para a questão das escritas do Novo Testamento. O Mateus escrevendo, o Espírito Santo ali respeitou a questão da escrita, o Mateus colocar a coisa dele na escrita, né? A mesma questão o exemplo, vamos citar o exemplo, o pastor Joel. Tem uma capacidade de fala, de pregação, é impressionante. E daí você vai falar depois do pastor Joel.
Você fala assim, não, mas Deus criou o pastor Joel, só tem o pastor Joel, né? E agora Deus, daí você sobe no púlpito. E você tem uma característica que é sua, que Deus te escolheu você, né? Você pega aí, um exemplo, né? Você pega para muitos considerado o maior pregador do Brasil, pega o pastor Hernando Dias Lopes. Cara, é uma mente assim que você fala, uau, Deus, que mente, que cara privilegiado. Mas Deus escolheu ele. Deus não vai fazer outro Hernando Dias Lopes, né? Deus não vai fazer outro pastor, outro Joel Estevanato. É ele. E isso é bacana, você está me falando de algo bacana, assim, que uma vez, esse café que a gente tem com o pastor Joel dentro do discipulado, uma vez eu e o Ricardo estávamos com ele, e eu lembro assim, comecei na igreja e tal, porque meu jeito de ser, e teve uma época que eu comecei a me puxar para o lado do pastor Joel. Eu falei, puxa, acho que eu vou tentar pegar mais essa minha característica, mais para o lado do pastor Joel. Aí um dia ele nos reuniu e disse assim, Vanderlei, você foi contratado porque você é o Vanderlei. Joel Estevanato já tem um, Ricardo é o Ricardo, Vanderlei é o Vanderlei, Joel é o Joel. Então, ele deixou isso muito claro, e isso é muito importante, porque às vezes você está tão inseguro e você tem um público, como é o público do pastor Joel, que a igreja, a ênfase na nossa igreja, que é o esteio da nossa igreja, além da presença de Deus, é a palavra ministrada, um altar preservado com toda seriedade, responsabilidade, fidelidade, que nós sabemos que é do pastor Joel, e de repente você quer um pouquinho, não, acho que mais dessa linha aqui, junto com igual o pastor Joel, e de repente você vê, ele fala, não, cada um na sua personalidade, do seu jeito que é, claro que dentro da integridade, da exposição da palavra, com toda a fidelidade, sem nenhum tipo de... Mas as características, né, pastor? Exatamente, respeitar. É a questão do... Aqui o Moisés está dizendo, Senhor, mas eu envia outra pessoa, né? E Deus está dizendo, Moisés, não é outra pessoa, é você. É dentro da sua limitação, dentro da sua... Você vai gaguejando, mas você vai, né? Então, a gente olha para tudo isso e vê a ação de Deus. E muitas das vezes as pessoas não fazem a obra de Deus porque se acham inferior ao outro. Né? Senhor, tem outro. Comparação, né? Deu uma olhadinha. Né? Quem sou eu? E para Deus, pastor, não tem alguém mais importante ou menos importante na missão. Se Deus te deu uma missão, Tiago, você tem essa missão, é pegar essa xícara, eu te chamei para você pegar essa xícara e colocar aqui. Ah, mas tem um cara que Deus levantou ele para pegar essa pedra que é bem maior e bem mais visível e colocar aqui. Deus chamou ele, não chamou você. Então, se você tem essa missão de pegar a xícara e colocar aqui, você não queira ser pegar a pedra e levar lá, porque você vai fazer mal feito, Deus não te chamou para isso, você vai ter que sair das suas características, Deus não vai contigo, porque essa não é a missão. Então, entender, Deus, olha, a minha missão é essa, Deus, eu tenho que pegar essa xícara e colocar ela aqui. O Senhor, eu vou fazer, mas vou fazer que o Senhor vai comigo e o Senhor vai me capacitar para fazer isso. Porque, pastor, tudo que a gente faz no reino de Deus, na missão de Deus, humanamente falando, é impossível. A gente pode até fazer humanamente falando, com a nossa capacitação, e tem pessoas que são capazes de fazer humanamente falando, mas quando a gente entende que esse levar a xícara é totalmente a ação de Deus, é o mistério, né? Esse mistério é Deus, então a gente vai fazer bem feito. A gente vai marcar a história de pessoas, né? Por mais que a gente nem perceba, pastor, mas tem pessoas que estão olhando e falam assim, rapaz, eu quero levar... Eu vejo Deus, o Tiago levando aquela xícara ali. Pode ter certeza, 1, 2, 3 pessoas, talvez tem gente que vai impactar uma nação. Mas será que Deus chamou a gente para impactar uma nação? Talvez Deus chamou para impactar 1, 2 vidas. Um exemplo, né, disso conta a história de um avivamento de uma mulher que orou 10 anos. Falou, Senhor, na América não tem ninguém, aviva a tua obra, levanta alguém para pregar o evangelho, tal, e não sei o que. Passa 10 anos, Deus levanta quem? O filho dela, Jonathan Edwards. Depois de 10 anos aquela mulher orando e orando todos os dias para Deus levantar alguém, Deus levanta o filho dela. Quem é essa mulher? Ninguém sabe. Sabe, pastor? Mas essa mulher orou 10 anos para que Deus levantasse uma pessoa. Deus prove a Deus levantar o filho dela. Mas poderia ter levantado outra pessoa que talvez ela nunca tinha acesso. Todo mundo conhece Jonathan Edwards, mas não conhece quem é a mãe dele.
que orou 10 anos para Deus avivar a América. Então, talvez tem pessoas que vai ver você levando essa xícara e você vai entender, o Senhor me chamou para essa missão. E essa pessoa vai ser um instrumento para ganhar uma nação. Verdade. Ou para ser um impacto numa cidade. Então, quando a gente faz entendendo que Deus me chamou para isso, um exemplo, Moisés. Deus chama Moisés ele sai o povo do Egito. Talvez olhando humanamente falando, Moisés fracassou. Por quê? Deus chama ele para uma terra, ele não entra nessa terra. E muitos que saíram com ele também não entram nessa terra. Né? Deus foi cruel com Moisés, porque Moisés erra, ao invés de tocar, ele fere a rocha. E Deus traz uma punição para ele, dizendo: Moisés, você só vai ver, você não vai entrar. Mas Moisés entende a sua missão. Moisés não fica bicudo com Deus, chateado com Deus. Deus, você pisou na bola, você me usou, eu fiz tudo que o Senhor queria, mas só porque eu dei uma mancada, o Senhor foi severo comigo. Não, mas Moisés entendeu. Você não vê Moisés reclamando. Moisés, Senhor, esse povo está aqui. Eu não vou entrar, mas eu cumpri a minha missão. Era vir aqui, eu fui usado pelo Senhor, eu sou o seu servo. Então, quando a gente entende essa questão, aonde Deus me colocou, a gente não vai brigar por cargo. Exato. É tão interessante que eu nunca tive ciúmes de púlpito, pastor. Nunca tive Também ciúmes não. de púlpito. Né? E eu fui ministrar a ceia, uma das congregações que eu pastoreava, e cheguei lá, né, por ser o pastor presidente e tal. O pastor local falou assim: ministra a ceia. Eu falei: ministro, né? E daí eu peguei o pão e falei: tinha um co-pastor lá na congregação. Chama o pastor aqui para fazer essa oração. O pastor orou pela ceia. E daí o pastor me procurou no final do culto e falou assim: pastor, eu estou há 5 anos nessa igreja. Eu nunca orei pelo elemento da ceia. E nunca fui chamado para pregar. Tem muitos pastores que é inseguro com o ministério. Inseguro com a questão. Moisés não era inseguro. Moisés, quando você entende essa missão, né? Você tem que ser resolvido. Se é Deus que me colocou aqui, é Deus que colocou aqui. Exatamente. Você sabe que quando era pastor sênior de alguns lugares, no meu ministério estabelecido ali como anjo da igreja, tinha gente muito melhor do que eu e que eu valorizava de todas as formas. Tinha gente que tinha dons espirituais que eu não tinha. Pessoas que pregavam, mestres assim inteligentíssimos, que era tudo aliado. Era tudo para formar e edificar a igreja local. Sim. E não tinha problema com isso. A gente não precisa ter problema com isso. É saber que cada um tem a sua posição, seu chamado. E Deus que... lembra do controle da história? Deus que está na história e no controle de cada um, para vivermos o melhor. Pastor Tiago, nós estamos chegando ao final da nossa programação. Amém. Eu queria que você, de repente, liberasse uma palavra para aquelas pessoas que nessa manhã estão conosco e, quem sabe, estavam achando que não eram capazes. Estavam dizendo: quem sou eu? E algumas até pensando em desistir e olhar para trás. O que você teria da parte de Deus para falar para essas pessoas? A primeira questão é que Deus é Deus que chama os improváveis. Deus é que coloca a gente no deserto, tira a gente do deserto. Uma questão é nunca desistir das promessas de Deus na sua vida. Nunca desista das promessas. Por mais que você passou tempo, alguns anos e não se cumpriu, o Senhor é o Deus que cumpre a promessa. Ele tem promessa na sua vida, vai se cumprir. Permaneça fiel, permaneça crente no Senhor, buscando a Deus, orando, né? E crendo que as promessas de Deus na sua vida vai se cumprir. Não desista de Deus, não abandone Jesus, não abandone a igreja local, permaneça ali firme, trabalhando, disposto. Se é para servir um café, sirva o café. Se é para varrer um chão, varre o chão. Se é para cantar um louvor, cante o louvor. Se é para ser um diácono, faça isso, mas faça isso com amor ao Senhor, amando o reino, amando o Senhor. E Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas, como fez na vida de Moisés,
faz na vida de muita gente por aí. Glória a Deus. Que alegria nessa manhã tê-lo conosco, que alegria tê-los vocês aí também nas nossas redes sociais. Léo, obrigado pela sua técnica, sempre muito profissionalismo. Hoje você está sendo auxiliado pela co-host Ângela Boutier aí do seu lado, na técnica. E é uma satisfação imensa ter entrado aí no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, nesse dia, que a presença dele seja o grande diferencial e você possa perceber o agir sobrenatural dele até nos mínimos detalhes da sua vida. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus.